finda-se este dia. Que alegria poder encontrar você mais uma vez, pela graça de Deus, para juntos conversarmos, refletirmos sobre as verdades bíblicas que nos trazem crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a você que tem nos acompanhado e você que ainda não nos acompanha, inscreva-se em nosso canal no YouTube, clique também no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Espero você também no meu Instagram, @Reverendo Cláudio. Ao final dessa noite, quero conversar com você sobre o seguinte tema: você, Deus e o próximo. E essa conversa, ela nasce a partir do Salmo 15 e também das palavras de Jesus Cristo registradas no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, naquele episódio em que Jesus é questionado sobre qual seria o grande mandamento da lei. E Jesus, com muita simplicidade e objetividade, responde aos seus inquiridores. O grande, o primeiro, o principal mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, acima de tudo. E o segundo, diz Jesus, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Aliás, o apóstolo João diz que quem não ama seu irmão, a quem vê, é impossível amar a Deus a quem não vê. E lendo esses dois textos, Marcos 12, 28 a 31 e também o Salmo 15, vi essa íntima relação entre os dois, como você poderá confirmar a partir dessa simples exposição que faremos a partir do Salmo 15. Você, Deus e o próximo. O salmista Davi começa assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Lembremos que quando Davi escreve este salmo, o templo ainda não havia sido construído, daí ele utilizar a figura do tabernáculo, do lugar da solene assembleia, do encontro daqueles que creem em Deus, que adoram a Deus, que amam a Deus e que querem viver segundo aquilo que Deus revela em sua palavra. E nós podemos, a partir deste salmo, daquilo que Davi vai expor, estabelecer uma distinção entre aqueles que são membros efetivos, permanentes do corpo de Cristo, daqueles que são apenas ouvintes, clientes da igreja, degustadores de igrejas. Porque Davi está falando de comunhão com Deus. Ele usa os verbos habitar, morar, para fazer menção a essa intimidade com Deus. E as respostas que ele vai apresentar, a partir do versículo 2 até o de número 5, revelam que ligação com Deus não pode existir sem ligação com o próximo. Comunhão com Deus é impossível sem a comunhão com o nosso semelhante. E vale a pena dizer que nenhum de nós é juiz de quem quer que seja. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos crentes em Roma, capítulo 14, versículo 12, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas observemos então o que Davi vai responder. A resposta, a pergunta que ele mesmo faz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A partir do versículo 2, o próprio Davi responde: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade.
quem é verdadeiramente filho de Deus deve provar o que de fato é, por meio de uma vida íntegra, santa, justa, pautada na verdade do coração, como diz o versículo 2. E de coração fala a verdade. E no versículo 3, e percebam que tudo que Davi fala a partir do versículo 2 até o final diz respeito à nossa convivência uns com os outros. Diz o versículo 3, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Em outras palavras, é aquele que não inventa fake news contra o seu próximo, aquele que não injuria, aquele que não difama, aquele que não calunia, aquele que não tece mentiras contra o seu semelhante. Davi está dizendo que esse tipo de pessoa que vive dessa maneira, ou seja, que não pratica essas coisas indesejáveis, pecaminosas, quem não inventa fake news contra o seu semelhante, essa pessoa vai habitar no tabernáculo de Deus, vai morar no santo monte de Deus. Em outras palavras, vai viver em comunhão com Deus. Eu diria melhor, vive em comunhão com Deus, porque é dessa comunhão com Deus que vai ser possível manter uma comunhão saudável, abençoadora com o nosso semelhante. No versículo 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Quando li esse texto, lembrei de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz escuridade, da escuridade luz. O que Davi está dizendo é que aquele que tem comunhão com Deus, que verdadeiramente é filho de Deus, prova o que é por uma vida pautada nessas verdades. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Sabem distinguir o bem do mal e não invertem as coisas. Pelo contrário, vivem à luz da verdade de Deus. E a segunda parte do versículo 4, o que jura com dano próprio e não se retrata. Em outras palavras, é aquele que fica no prejuízo ou com o prejuízo, mas não nega sua fé. Cumpre sua palavra, sua promessa. É um homem, uma mulher de palavra, fiel, íntegro. E assim devemos ser. Ainda que soframos algum prejuízo, não devemos negar a nossa fé. O que me faz lembrar da palavra de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte. Ou seja, se necessário for, e dar-te-ei a coroa da vida. Finalmente, o versículo 5. Davi diz assim, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, pessoas que não oprimem o seu semelhante, que não aceita vantagem para prejudicar alguém, não aceita suborno, vantagem, facilidade, a fim de prejudicar alguém. O que Davi está dizendo, e ele conclui o Salmo 15 com essa declaração. Quem deste modo procede, ou seja, quem vive assim, no dia a dia, tem comunhão com Deus e vive seguro. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amar a Deus acima de todas as coisas
e amar ao próximo como a si mesmo. Deus amado, Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, inspirada, inerrante, infalível, autoritativa e normativa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo grave esta palavra nas nossas mentes e corações e que ela determine a nossa maneira de ser e de viver, para que vivamos em comunhão com o Senhor e com o nosso semelhante, e vivendo uma vida íntegra, justa, reta, santa, uns com os outros. Nós, como diz a tua palavra, viveremos seguros. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.